Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos na página 133, o item 105. Dom Isaac Abravanel. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse judeu, porque ele é importante nessa história para nós entendermos o ano de 1492. O comentário diz: Isaac Abravanel era descendente de uma família de judeus sefarditas reconhecida como descendente de Davi. Isaac serviu aos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela, financiando a tomada da cidade de Granada. Seu filho, Judá Abravanel, os serviu como médico da corte. A conquista de Granada se deu no dia 2 de janeiro de 1492. No dia 31 de março de 1492, os reis católicos assinaram o Edito de Expulsão, também chamado Decreto de Alhambra. O edito exigia que todos os judeus se convertessem ao catolicismo ou deveria deixar o país, sob pena de morte para os que não se convertessem. Os reis católicos ofereceram a Isaac uma autorização especial para ele ficar, mas ele afirmou que se o povo judeu não podia ficar em território espanhol, ele também não ficaria. Tem um vídeo no YouTube do Silvio Santos, quando ele ainda estava vivo, claro, ele contando essa história, ele até chora, porque todas essas histórias elas são marcantes para os judeus. E eu digo para vocês como cristãos verdadeiros, eu digo para vocês com certeza absoluta, histórias como essas é que atrapalha os judeus de se aproximarem de Jesus. Eu posso argumentar com os judeus, mostrando que a profecia do Antigo Testamento mostra que o Messias tem que ter vindo quando Jesus veio e tem que ter morrido lá próximo do ano 29 da era cristã. Eu posso mostrar isso para eles. Só que a história mostra que aqueles que se identificavam como seguidores de Jesus corromperam a história e perseguiram os judeus de uma maneira que pior do que Adolf Hitler. Então, tanto que eu conto para vocês que Adolf Hitler, quando foi criticado pelos protestantes, ele falou: eu não entendo vocês, eu estou fazendo o que Lutero mandou fazer, incendiar as sinagogas e expulsar os judeus da Espanha, matar os que quisessem ficar. Lutero falou isso, o que está havendo? Porque tanto católico quanto protestante faziam isso. O comentário prossegue. A família Abravanel já era conhecida da coroa espanhola e do catolicismo. Cristóvão Colombo, ao que tudo indica, era judeu. A sua primeira viagem foi financiada por judeus, inclusive pelo célebre rabino Dom Isaac Abravanel. A viagem inicial estava marcada para o dia 2 de agosto de 1492, mas por coincidir com o feriado judaico de Tisha B'Av, criado em memória aos templos destruídos pelos babilônios e romanos, Colombo cancelou a viagem para o dia seguinte. Até, irmãos, é interessante esse feriado, né? Porque os judeus, irmãos, o templo, ele foi destruído no mesmo dia que o Império Babilônio destruiu o templo, no mesmo dia os romanos também destruíram. E essa data ela se tornou célebre para os judeus por causa disso. Então diz que Colombo ele ia partir, tá bom? Num determinado dia, mas só caía no feriado de Tisha B'Av. Aí os judeus pediram para não partir. O comentário diz: criado em memória aos templos destruídos pelos babilônios e romanos. Colombo cancelou a viagem para o dia seguinte. O diário de bordo de Colombo dizia: no dia em que os judeus foram expulsos da Espanha, eu iniciei minha viagem. E a viagem, como eu disse, foi financiada por judeus
como Dom Isaac Abravanel. Bom, eu cito aí uma obra que é interessante vocês comprarem também, né? Um historiador que ele descreve exatamente esse momento. Tá bom? Ele diz: Colombo contou com 2 judeus no planejamento de sua viagem. Abraão Zacuto, que preparou as cartas, porque naquela época se viajava principalmente pelas estrelas, né? Tinham os instrumentos para eles poderem as cartas para ver o posicionamento das estrelas e eles conseguiriam andar sempre numa linha reta, porque senão no mar, né, corre risco de você começar a andar em círculo, principalmente que às vezes viajando à noite, né? Então pelas estrelas sabiam a posição que eles estavam, né, para ir em linha reta. Além disso, o primeiro membro da exposição de Colombo a pôr pé no Novo Mundo foi seu intérprete, judeu Luís de Torres, um judeu que se batizara às pressas antes da viagem, porque senão os católicos diziam, não pode viajar, só se ele batizar. Ele aceitou o batismo católico. Tinham judeus, irmãos, que eles preferiam cometer suicídio, mas não aceitar o batismo católico.